Café com C-Level, hoje com o Robson Gregorato. Queria te agradecer, Robson, pela oportunidade de estar te conhecendo aqui, né? Podendo falar dos seus projetos, seus negócios. E nada melhor que você começando a falar quem que é o Robson Gregorato, para quem não conhece, né, Robson? Para quem não me conhece, eu sou daqui da cidade de Marília, interior de São Paulo. Marília que é inicialmente conhecida como capital nacional do alimento, mas atualmente está mais para capital da tecnologia, né? Cresci aqui na cidade de Marília, também estudei aqui nas áreas de tecnologia nas universidades locais e sempre me envolvi com essa parte de informática, de TI, né? Logo na adolescência eu já formatava ali um computador, tinha curiosidade sobre isso. E, né, no início da faculdade isso virou uma profissão, né? Naquela época eu brinco que todo mundo falava que a gente era o cara do TI, né? O nerd do TI. E aí no meio da pandemia, né, com a necessidade de tudo ser digital, de tudo ser online, eu acho que o mercado de TI se mostrou o para que ele veio, né? Para facilitar o nosso dia a dia, para encurtar caminhos, para agilizar. Tanto que hoje a gente já não tem nem mais uma CNH impressa, tá no celular, a gente tem ali várias coisas que a gente tinha no modelo de papel, hoje está tudo embarcado dentro do dispositivo. Eu tenho uma formação um pouco convexa, né? Então eu tenho 3 especializações, estou finalizando o segundo MBA, tenho um Master também em comportamento humano. Eu acredito que você tem que adquirir conhecimento para poder evoluir, dar o próximo passo e realmente conseguir galgar o espaço dentro do mercado de trabalho e dentro dos negócios. Muito bom. E essa parte do seu desenvolvimento pessoal, qual foi a importância? Porque hoje você já tem um grupo de empresas, né? É o grupo Oceano Digital. Qual foi a importância quando você entendeu, falou assim, eu preciso desenvolver pessoas, eu preciso ter essa liderança? Eu acredito que quando uma pessoa vem da área técnica, eu vim da área técnica também de software, né, de implantação do sistema ERP, em que momento deu esse insight e falou assim, não, eu sei que a área técnica é importante, mas eu preciso atentar para pessoas, né? Fazendo esses cursos. Muito jovem, já aceitei o desafio de gestão e de liderança. Então, Legal. com 23 anos, eu já gerenciava o TI de um grupo aqui da cidade, né? Que compunha a parte de representação, logística, 2 lojas de varejo. E ali eu tinha um time de 4 pessoas que foi um grande desafio para poder equilibrar ali as diferentes necessidades da liderança com perfis totalmente diferentes de profissionais, né? Eram profissionais que alguns que eram até mais velhos do que eu, então gerava aquele desconforto de que, nossa, como que eu tenho um gestor que é mais novo do que eu? E aí você tinha que buscar o conhecimento para poder calçar que você realmente tem essa habilidade de liderança e de solucionar problemas em conjunto com a equipe. Muito bom, muito bom. Isso então te gerou essa segurança para você empreender. Mas quando você já liderava essa equipe, trabalhava nessas empresas, você já tinha um sonho de empreender? O que era a Sim. palavra empreender para você? Eu sempre tive o desejo do empreendedorismo comigo, tanto que lá em 2012 eu iniciei um MBA em gestão empresarial, já entendendo que havia a necessidade, né, sendo um profissional de tecnologia, tinha necessidade de poder entender o funcionamento completo de uma empresa, né? Então, como que gerencia uma empresa sendo um cara de background técnico, sendo um cara de programação, de infraestrutura, né? E você ter que gerenciar uma empresa com áreas de conhecimento que estão fora da sua formação. Então foi aí quando eu falei, cara, eu preciso me debruçar um pouco de conhecimento e entender sobre gestão de negócios. Isso me ajudou muito, não só a me preparar para o momento que eu fosse empreender, mas também me ajudou muito a desenvolver isso dentro dos negócios que eu atuava como profissional. É o famoso intraempreendedorismo, né? É quando você está dentro de uma organização, né? Você é um profissional dentro de uma empresa e você está ali dentro com um olhar de dono, né? Aquele olhar de aquilo é seu e como eu faço aquilo crescer cada vez mais. Eu acho que isso é um ponto muito importante quando nós estamos trabalhando dentro de uma empresa. Não é só chegar lá, fazer o trabalho, deu, né, o horário e ir embora, sem ter esse envolvimento, né? Tanto que quando a gente vai para a parte bibliográfica, tem ali o Nassim Taleb, né? Que ele tem um livro chamado Pele em Jogo, né? A gente chama de Skin the Game, que ele fala que enquanto você não tem a sua pele em jogo, você não se envolve, né? Então é aquela parábola do porco e da galinha, né? Muito a gente vai bom, fazer ovos muito com bom, bacon, muito bom. né? Enquanto a galinha está envolvida, o porco está comprometido. Então, você como profissional, você está realmente comprometido com o projeto, mesmo que o projeto não seja seu. Acho que esse é o primeiro passo. Porque se você se compromete em algo que não é seu e você dá o seu melhor, não vai ser diferente quando você tiver o seu negócio, né? Você também vai dar o seu melhor e o sucesso vai acontecer.
E aí, ao longo desses anos, já são 8 anos, iniciei com uma consultoria, né, uma consultoria ali em negócios, para você poder construir lojas virtuais, né, você criar uma empresa e escalar ela dentro do mercado digital. Só que a gente sabe que a consultoria ela tem uma delimitação, né? Ela tem um início, ela tem o meio, ela tem o fim. E o sucesso de uma consultoria não fica na sua mão, porque você direciona, né? Você cria um plano que precisa ser executado. E a gente sabe que o mais difícil do negócio não é ter a estratégia, ter um bom planejamento. É realmente fazer com que essa estratégia seja executada e traga o resultado para o negócio. E aí eu entendi que, como consultoria, eu não traria os resultados que o meu cliente precisava. E aí foi quando a gente ampliou o portfólio e a gente se tornou a Eficaz Marketing. E aí eu comecei a executar estratégias de marketing que trariam resultado para os meus clientes. E isso não parou, né? 2017, meu cliente falou, olha, eu quero que você cuide do meu site, eu quero que você desenvolva o meu site, não só cuide mais das estratégias de marketing de growth. E aí foi quando a gente criou uma área de desenvolvimento. Então cria-se uma nova célula de negócios, onde a gente também começa a desenvolver soluções que muitas vezes a própria detentora da tecnologia não conseguia ter essa visão do que dava para ser feito. Então a gente começou a criar recursos, criar funcionalidades, fazer personalizações dentro de sites que muitas vezes o próprio dono da tecnologia não sabia que dava para ser feito aquilo. Uma pergunta, quando você fala sites, você está falando de lojas virtuais ou é projetos mesmo? A gente trabalha com um projeto de lojas virtuais, okay, né, em diferentes soluções. A gente também trabalha com desenvolvimento de portais para a indústria. Legal. E em algumas situações a gente também desenvolve soluções sob medida. Então a gente tem sistema de gestão de eventos, a gente já trabalhou com construção de projetos de venda via totem. Legal. Então a gente realmente entende qual é a necessidade do cliente e qual é a necessidade do consumidor daquele cliente e constrói uma experiência para poder calçar todo esse ecossistema de venda. Muito bom. E aqui você fala que em 2019 você começou com a mídia programática, né? Monetizando esses portais. Exato. A nossa experiência de marketing ela está muito relacionada a entregar a publicidade para aquele usuário que está interessado em comprar um produto. E do outro lado a gente tinha os grandes portais do Brasil. A gente atende diversos portais no mercado brasileiro. E eles tinham uma necessidade de gerar uma boa experiência para o usuário. Então a gente pegou esse know-how que nós temos de atender o consumidor e levamos essa experiência para alguns portais. A gente atende diversas afiliadas da Rede Globo, Brasil afora, onde você acessa os portais deles, que tem conteúdo, e ali a gente consegue otimizar para que o usuário consiga ler uma matéria, consiga ter uma boa experiência ali dentro de navegação. E isso gera um resultado financeiro para esses portais, né? Inclusive, quando você acorda de manhã cedo, você vai consultar ali o tempo no seu celular. Ali tem algumas empresas, Climatempo, Somar Meteorologia, que são clientes nossos que a gente está ali calçando também formas de poder gerar uma boa experiência para o consumidor. Muito bom. Pegando esse exemplo dos portais, eu acredito que você entendeu a jornada de compra do usuário ou de navegação, né? Como que se aplica isso numa loja virtual? Quais são os pontos ali principais de atenção para quem vai estar ouvindo aí podcast, para melhoria, para de fato ali aquele ponto é um ponto de Aquiles ali que se tratar bem vai dar um resultado legal, né? Quando a gente vai para a jornada da loja virtual, né? Eu acho que todo mundo que quer empreender no digital tem muita dúvida de qual tecnologia que eu vou usar, qual solução. Então, antigamente, há 10 anos atrás, para você montar um projeto de loja virtual, você tinha que vender o carro ou a casa. Né? Hoje em dia, é natural, a tecnologia ela vai se barateando, né? Hoje todo mundo tem acesso a celular, porque o celular foi se barateando ao longo dos anos e hoje você tem essa acessibilidade da tecnologia. Então, o e-commerce também ele segue esse mesmo caminho. Você tem soluções de loja online grátis, você tem soluções que são pagas, vai custar aí o valor de uma pizza, e cada uma tem o seu diferencial. Então, você realmente hoje consegue empreender no meio digital através do e-commerce. É um mercado aí que fatura aí mais de 260 bilhões ao ano. É um mercado que acelerou demais na pandemia, né? Quando a gente pega ali 2019, a gente era um mercado que faturava ali 62 bilhões ao ano. Era um mercado ainda que era promissor. Se a gente fosse fazer qualquer projeção matemática, a gente calcularia que levaria 10 anos para a gente romper a barreira de 200 bilhões. E a gente fez isso ali em 2020, com a pandemia. Então, assim, a partir do momento que as lojas físicas fecharam, as pessoas começaram a consumir mais a venda online.
venda online que muitas vezes ela não é restrita apenas a uma loja virtual. A gente fala, eu tenho uma loja física aqui no meu bairro, na minha cidade. Eu não preciso ter um site. Você precisa ter um site. Por quê? Muitas vezes o usuário não conhece a sua empresa, né? Ele passa na principal avenida, você está na rua de baixo, então ele não conhece você. Quantas pessoas estão hoje comprando um produto na internet porque não sabe que você está na cidade dele ou no bairro dele oferecendo um produto que ele poderia ali comprar e retirar no local, ou você poderia até dar a comodidade de entregar na casa dele com uma tarifa de entrega para ele. Muito bom. Nesse exemplo de você, comerciante, o seu cliente local, muitas vezes não explora isso usando a mídia e tal. Como tem sido o seu diferencial referente a canais de venda online? O que você tem oferecido, ofertado de solução para esse microempreendedor, para essa empresa que já tem um faturamento, né? Já tem ali os canais definidos, mas muitas vezes não sabe como atrair clientes pela internet. Eu tenho visto isso, né? Existe o termo que a gente chama O2O, né? Que é o online to offline. Então, eu utilizar do usuário que está no meio digital e trazer esse consumidor para dentro da minha loja física, tá? Então, existem diversos serviços dentro de uma cidade. Eu vou pegar até um exemplo de um cliente que é um case de sucesso nosso, que ele tinha 6 lojas físicas, 3 delas aqui na cidade de Marília, e ele tem hoje mais de 20 lojas. Mas por quê? Porque ele utiliza das estratégias digitais, ou seja, quando o usuário vai procurar um produto online, né, por exemplo, um pneu para o carro dele, ele oferece o produto dele na cidade, com toda a comodidade da troca, da devolução, do alinhamento, do balanceamento. Então, o que eu faço? Eu pego um usuário que tem a intenção de compra online e trago ele para comprar aqui no offline. E ofereço para ele toda a comodidade, todo o serviço que o offline oferece para ele. Porque quando eu compro, um exemplo, um pneu, uma bicicleta online, eu sei que a bicicleta não vem montada, eu vou ter que montar. Ela não tem a revisão. Então, eu sei que quando eu compro um pneu não tem o alinhamento, balanceamento, enfim, todos os serviços agregados que se oferece dentro desse pacote. Então, são 2 exemplos aí de segmentos que nós temos clientes que é extremamente importante você se utilizar de estratégias digitais para poder aumentar o volume de negócio dentro da sua loja física, né? São exemplos de mercado que a gente já atua e a gente vê o crescimento. Tem também uma rede lá de Minas expandindo para Goiânia, chamado Grupo Santa Helena, também segmento de auto center, que expande com essa estratégia. Então eu monto uma loja numa cidade, ninguém me conhece, porque eu sou uma marca nova, por mais que eu tenha uma bandeira ali de uma Pirelli, de uma Goodyear, mas é uma loja nova na cidade. Então a gente busca esse público digital, traz ele para dentro da operação do cliente e isso vai gerar negócio para ele. E quando você pega esse perfil de cliente, qual que é a cidade ali que ele tem aberto? Qual que é o público de habitantes e tal? Acho legal um exemplo de um cliente de seguros, né? Que a gente fez diversos testes ao longo de alguns anos até a gente encontrar o modelo ideal, né? Por que eu falo? Quando a gente vai comprar um celular hoje, né? Pô, eu quero o iPhone, que é o melhor, eu quero o lançamento da Samsung, mas muitas vezes quando a gente vai contratar um prestador de serviço, a gente quer sempre pegar o mais barato. Mas na verdade você não contrata um prestador, você contrata o know-how e a experiência que esse prestador tem. Quanto custa isso no processo de aceleração da sua empresa? Porque uma coisa é eu aprender com a sua empresa, outra coisa é eu ensinar a sua empresa a crescer. Muito bom. Uma coisa é você ter um problema, como uma vez com um cliente, ele, olha, todo mundo chega no meu site e calculo, chega até o carrinho de compras, eu estou com mais de 300 mil reais no carrinho de compras e ninguém compra no meu site. Eu olhei para ele e falei, no mínimo seu frete é muito caro. Então, são dores que a gente já tem o comprimido, porque a gente já tem essa experiência há 8 anos no mercado. Robson, nesse ponto eu, como consultor empresarial também há 10 anos, eu tenho percebido isso. Tem empresários ainda que não conseguem tangibilizar o poder da informação no sentido assim, como eu remunero a pessoa que traz essa informação. Quando você apresenta hoje uma solução sua, do seu grupo de empresas, né? É necessário de fato, para quem está aí assistindo nós, vende serviço, como que faz para deixar mais palpável o serviço? Porque muitas vezes eu percebi que por falta de um software ou de uma ferramenta, o conhecimento em si, muitas vezes eu não conseguia atingir o objetivo. O que você sugere, assim, quando nós estamos crescendo, que nem você cresceu bastante na área de serviço, mas eu percebo que nem você, querendo ou não, você está
Você tem a oportunidade de pegar, por exemplo, um marketplace, tem a oportunidade de pegar, por exemplo, uma Tray, que é conhecida nossa aqui em Marília, né, que tem uma base legal. Eu falo que assim, a Eficaz Market hoje ela se especializou em fazer as 3 etapas de crescimento de um negócio. Então, muitas vezes, nós, como empreendedores, a gente vai lá, monta a empresa e a gente já quer ter um faturamento exponencial no mês seguinte. Sem ter um processo bem definido, sem saber se ele tem estoque, realmente sem entender qual que é o produto e o que o meu cliente quer. Então, a gente não pode infringir essas 3 etapas. O que é importante? O importante é eu montar minha operação, então eu preparar o meu ambiente. Então, quando a gente fala de venda online, né, eu tenho que ter um site bem montado e bem estruturado. Eu preciso seguir ali os pré-requisitos, né, de mostrar o tamanho do meu negócio, seja um negócio grande ou não. Eu vejo grandes marcas que no digital parecem pequenas empresas. Sim. E vejo pequenas empresas que no digital parecem grandes marcas. O cliente vê a experiência que ele tem através do online. Então, muitas vezes eu não conheço a sua empresa presencialmente, mas eu acompanho ela pela rede social, eu acompanho ela pelo site que você tem. Então, muitas vezes o site ele não se comunica com o tamanho daquela organização. Perfeito. Né? Às vezes a rede social daquela grande empresa, daquela grande indústria, daquela grande rede de revendas não transmite que ela é uma grande rede de revenda. Aquela grandeza, né? Exato. E muitas vezes uma pequena empresa faz essa etapa muito bem feita. Então ela se comunica bem no digital, ela fala com o consumidor e o consumidor quando chega até ela entende que ela é muito maior do que ela é. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a gente poder validar o produto. Né? Antes da gente poder acelerar, é assim, o que eu vou vender? O que me dá margem? Não é vender por vender. Muitas pessoas falam assim, Robson, mas a margem do online é pequena. O online não tem margem de lucro. Ele tem margem de lucro. Só que você tem que encontrar quais são os principais produtos que você vai conseguir ter essa competitividade. Eu entendo que alguns segmentos já está inflacionado. Tem importação direta, tem fabricação e venda direta, mas existem ainda oportunidades dentro do mercado onde tem produtos que você tem margem de lucro para poder fazer a próxima etapa, que é o que a gente chama de growth. Então, num segundo momento, eu preciso fazer, vamos dizer assim, né? A gente volta lá no livro da faculdade, a gente fala de BCG, né? Perfeito. Matriz BCG, por que a gente vai usar isso? A gente aprende na faculdade, a gente acha que a gente vai guardar na gaveta, mas isso é feito dentro do seu negócio. Eu preciso entender qual que é o meu produto estrela, qual que é o meu produto vaca leiteira. Perfeito. Eu preciso analisar, e isso varia muito, né? Pegando um exemplo de um cliente que tinha um produto muito particular. Ele tinha uma saída de maternidade, com pedra de brilhantes Swarovski, né? Um produto muito premium. E quando eu tentava vender isso para o consumidor não comprava. Né? Ele não tinha essa percepção. Então, o que a gente fez? A gente puxou um produto mais barato, né? Para poder gerar essa audiência. Então, a gente foi lá, cliente, compra um lote de uma mercadoria mais em conta, vamos usar essa estratégia para baratear o custo de marketing. Por quê? Quando eu estou tentando vender uma joia, muitas pessoas têm a curiosidade de conhecer a joia. E não de comprar a joia. Perfeito. E aí eu vou gastar dinheiro em mídia em um público que não tem interesse na compra. Então a gente mudou a estratégia, criamos um produto isca. Esse produto isca trazia um usuário mais qualificado e a partir dali ele gerava um upsell. Ou seja, eu trazia você com um produto mais barato, mais qualificado para o seu público. Okay. E num segundo momento eu te vendia o produto principal, que é aquilo que eu tinha margem. E aí com isso eu reduzi meu custo de marketing. Eu consegui trazer o público que eu queria, né? Ele tinha um produto com algodão de pima, algodão peruano, né? Um produto super diferenciado no mercado. Então, eu trazia o público que tinha interesse em um tecido de alta qualidade e, num segundo momento, eu vendia o produto principal, que é aquilo que me dava mais margem. Então, para cada negócio, tem que ser construída uma estratégia para poder chegar até o público e você realmente levar essa percepção de marca para o usuário. E aí você falou sobre o growth, né? Growth Marketing. Aí quando você fez essa estratégia de utilizar um produto que vai te dar o seu CAC, né? Custo de aquisição do cliente, você colocou ele para dentro. Em que momento você escalou? Você escalou esse de entrada ou você escalou de fato um premium? Porque muitas vezes a escala não é só na quantidade, é a escala no sentido de quanto que eu gero de rentabilidade, né? Porque talvez eu vendo não tanto, mas porém tem uma margem boa. Como que você tem interpretado isso no Growth? É interessante que alguns anos atrás a gente fez um estudo junto com o Google de um cliente. Então a Eficaz Marketing ela é uma agência Google Partner Premier. Existem hoje no Brasil em torno de 30 empresas com esse selo. E por a gente ter essa parceria muito próxima do Google, a gente tem insights, né, não só do Dia das Crianças que acabou de passar, do Black Friday que vai ter agora, daqui a pouco vai ter de final de ano, entre Natal e Ano Novo.
Mas também eles também trazem um pouco de know-how para cada tipo de cliente. E a gente tinha um cliente que tinha um produto que ele oscilava ali em torno de R$ 1.500, o ticket dele era esse. E ali existe um tamanho de mercado. E aí a gente precisava escalar o faturamento dele, queria aumentar o faturamento dele. Ele tinha uma fábrica só. E aí na Black Friday a gente decidiu criar um produto de R$ 799, né, de R$ 800, frete por conta do comprador, então ele pagaria o frete, quem comprasse. E essa fábrica hoje são 4 plantas, porque realmente ele começou a participar de um mercado que ele não tinha um produto. Então, muitas vezes, você está ali numa visão muito míope do seu negócio, muito centrado. Não, meu produto é esse aqui. Eu vendo nessa média, esse é meu ticket médio. E aí, quando ele desceu um pouco a regra, como que ele desceu? Não tem mágica. Ele mudou a qualidade do produto, ele trocou fornecedor, ele criou algo mais acessível para que seja também rentável. E aí, quando ele montou essa nova estrutura, fez um lote de produtos com esse valor para testar, ele viu que existia um mercado que ele não participava. Muito bom. E é uma empresa que está há 20 anos no mercado. Muito bom. E ela participava de um produto intermediário e ela começa a participar de um produto um pouco mais acessível. Então, assim, essa é a importância de você ter uma boa estratégia e entender do mercado do cliente, né? Cada cliente tem um mercado, tem um consumidor e tem um comportamento de consumo. Muito bom. E quando o cliente hoje entra na Eficaz, na sua consultoria, na sua agência de marketing, qual que é o carro-chefe, o seu produto, o carro-chefe, o seu serviço? Meu cliente ele entra por esse produto, depois ele consome esse outro. Como que é dentro do seu negócio isso? É todo cliente que entra e passa por uma bateria de avaliação. Então a gente tem que validar toda a estrutura do site do cliente. E a gente é bem criterioso, tá? A gente até testa atendimento via WhatsApp, atendimento por telefone, porque são esses caminhos que o consumidor vai ter. Muito bom. Então, quando o cliente acaba de conhecer, né? Eu acabei de conhecer uma marca nova, acabei de entrar num site, o que ele vai olhar? Ele vai olhar se você tem um telefone, se você tem um e-mail, o horário de atendimento, se tem um botão do WhatsApp, quanto tempo demora para responder no WhatsApp. Muitas vezes ele vai olhar o endereço, né? Onde que está o endereço dessa empresa? Né? Vai colocar lá no Google para ver, lá no Google Maps, o mapa dessa empresa para ver se ela tem uma fachada, se realmente ela existe. Por quê? Ele está buscando informações sobre a sua marca, né? Sobre a sua empresa, para realmente saber se ela existe. Né, buscando o quê? Um aumento de confiança. Ele está buscando o quê? A confiabilidade para comprar o seu produto. E aí, muitas vezes você vê que o atendimento ele é principal, né? O atendimento pré-venda, nem o atendimento pós-venda. Mas eu acabei de conhecer, às vezes eu estou falando assim, olha, eu vou comprar um copo de água. Eu sei que esse copo é de vidro, mas eu quero falar com alguém. Perfeito. O online, muitas vezes a gente tem a percepção que ele vai vender sozinho. Não, eu vou ter um site lá, eu vou investir em mídia, né? Eu vou trazer pessoas para dentro do meu site, ele vai entrar ali sozinho e magicamente vai comprar. Não, ele é exatamente como uma loja física. Eu vou querer conversar com você, eu vou querer entender, eu quero saber se tem alguém do outro lado. Perfeito. Eu vou entrar na rede social para ver se tem alguma informação, se eles postaram alguma coisa hoje, se tem alguma informação no Stories, né? Se algum cliente está falando bem ou está falando mal. E muitas pessoas também, essa questão de falar mal, teve uma situação muito interessante. Uma vez um cliente me ligou e falou, olha, minha primeira reclamação no Reclame Aqui, o que eu faço? Olha, a primeira coisa é atender bem o cliente, solucionar o problema dele, porque ali é uma vitrine para os próximos clientes. Né? Porque o Reclame Aqui, ele é um pós-venda, né? Eu tive um problema e como eu vou ser tratado quando eu tiver um problema? Então não adianta eu fazer uma pré-venda muito boa, porque eu já deixei de comprar em lojas porque a reclamação era, olha, tive problema e não foi resolvido. Tive problema e não foi resolvido. Então, assim, é extremamente importante. Não há problema de um cliente chegar numa loja e questionar. Olha, o produto chegou quebrado. Legal, chegou quebrado. Vamos entrar num caminho onde seja bom para ambas as partes, né? Que é o trabalho do pós-venda. Então, isso é extremamente importante dentro do meio online. A gente sabe que o meio físico, o papel do vendedor ele é muito mais importante. Né? Eu entro numa loja e o vendedor vem e me aborda. No meio digital é o contrário, ele é mais neutro. Por quê? Eu preciso das informações, né? Do como que esse copo é. Né? Eu preciso de ver a foto dele, a composição. Então, a riqueza de detalhes que eu preciso colocar dentro desse produto para que o usuário possa entrar e sozinho ele poder entender, ela é muito maior, né? Então, acho que esse é um dos pontos que muitas vezes quem vem do varejo físico acaba se esquecendo. Porque no varejo físico, eu pego o produto, né? Eu tangibilizo ele, eu vejo, né? Eu sinto ele.
Já no online, não, eu estou comprando uma imagem. Perfeito. Né? Eu brinco assim, quem nunca comprou um produto da China, que a foto era perfeita, Quando chegou. e quando chegou aqui você falou, nossa, mas na foto parecia mais bonito. Então a sensação do consumidor é essa, ele quer ter uma foto de qualidade, ele quer ter as informações daquele produto, para que quando ele receba, ela esteja condizente com aquela imagem. Né? Não o efeito ao contrário, quando a gente compra algo lá dos nossos sites favoritos da China, mas o valor é tão simbólico que a gente nem briga com isso, né? Fala, foi barato, dure o que durar, e quando quebrar a gente joga fora e compra de novo. Mas quando a gente busca um produto que tem uma qualidade, que tem um valor e um investimento um pouco maior, isso também gera uma sensibilidade do consumidor. Então, quanto mais caro o seu produto, mais exigente vai ser o seu cliente. Perfeito. E aí mais apoio você vai ter que dar para fazer essa venda, né? Sim. E aí mais qualidade eu também preciso transmitir. Dentro da minha loja, do meu site. E qual que é a importância? Eu vi ali dos canais de venda, tem alguns tópicos para nós abordar. Qual que é a importância da geração de conteúdo? Porque eu sei que é importante a foto, a descrição, mas como pode influenciar, por exemplo, um YouTube, um canal que você gere conteúdo, ter um influencer na empresa, ter uma pessoa que coloca a sua cara vinculada, né, o seu rosto àquele produto. Como tem sido essa experiência para os seus clientes aí, que você tem ajudado? A gente está na era do influencer, né? Antigamente, para a gente ter uma pessoa falando do nosso negócio, custava muito caro. Hoje em dia você tem influencers regionais, está regionalizado o mercado. Então você tem influencer na sua cidade que pode estar ali apresentando a sua marca, criando uma autoridade para a sua marca dentro do meio digital e transmitindo essa confiança, essa confiabilidade que o usuário precisa e ele quer. Né? Então você pode ter um influencer local falando da sua empresa, eu posso ter uma equipe minha interna mostrando ali o dia a dia. Então, estou embalando um produto, estou enviando. Olha, o cliente recebeu, mandou uma foto, eu vou lá e posto na internet que o cliente recebeu a mercadoria. Todas essas microações em conjunto que vão aumentar a relevância da sua marca e vai transmitir essa confiança que o usuário quer e precisa. Porque eu acabei de conhecer a sua empresa. Por mais que você tenha 20, 30 ou 50 anos na sua cidade, quando eu estou numa outra região, eu não conheço você. E eu preciso levar isso para o online. Por isso que é extremamente importante você deixar o seu site com todas as informações. Tempo de mercado, tempo de experiência. A gente pega, às vezes, muito cliente que tem uma mega estrutura, uma grande fábrica, um grande barracão, e quando você olha o site não tem nenhuma informação, né? Nenhuma fotinha ali para o cliente poder olhar e falar, nossa, olha o tamanho do barracão. Mercadoria tem estoque ali, né? Então, muitas vezes a gente acaba acreditando que aquilo é natural, porque dentro da sua região você é muito conhecido, né? E quando a gente atravessa ali, você anda 50, 100 quilômetros, ninguém conhece mais você. E a gente precisa tangibilizar isso dentro do site. Hoje o retorno, Robson, para uma empresa que começa um projeto de transformação digital, de colocar um e-commerce para de fato gerar essa receita que eles têm expectativa, até mesmo para dar o retorno. Quanto tempo leva hoje para um projeto para dar retorno? Fazendo o dever de casa, os fundamentos certinho. Como que tem sido essa... Porque assim, quando você faz uma venda para sua empresa, o empresário tem uma expectativa do retorno, né? Como que tem sido essa promessa, você gera esse alinhamento com o empresário para passar essa segurança para ele? A gente fala que a consultoria inicia no mês 1 e normalmente ela vai durar em torno de 90 dias. Então, os primeiros 90 dias é para a gente poder tracionar a marca, trazer usuários para o site. Então, não tem como eu validar o seu negócio se eu não investir em mídia, se eu não investir em tráfego, se eu não trazer pessoas para dentro da sua loja, para que eu possa validar o seu produto. Essa média é em torno de 3 meses, são 90 dias. Depende de segmento para segmento e depende do nível de maturidade do negócio. Porque muitas vezes o cliente ele já está preparado. Sim. Então, quando a gente traz o usuário, a compra é imediata. Perfeito. Então, vai muito do quê? Do nível de maturidade da sua empresa. Se a sua empresa já tem uma estrutura, já tem uma boa precificação, se você já está alinhado com o mercado em questão de preço concorrente, a hora que você traz o consumidor para dentro da sua loja, a compra é acontecida de maneira imediata. Agora, quando eu ainda não tenho esse nível de maturidade de concorrência, a gente tem que elevar o seu nível de consciência, ou seja, a gente vai ter que pesquisar mercado, entender concorrente, entender os seus diferenciais como negócio e aí sim depois escalar. Todo mundo consegue ter sucesso? Não. Por quê? Porque muitas vezes você não é competitivo com aquele produto que você tem. Entendi. Então, ou você
busca novos produtos, novos fornecedores. Isso acontece muito, né? Muitas vezes você vai vender e fala, não, mas esse concorrente está vendendo aqui para mim no preço de custo. Não tem como eu vender nesse preço. Aí o que você entende da sua empresa? Existem novos fornecedores que você não conhece. Bacana. Então o online também ele eleva um pouco o nível de conhecimento porque ele exige que você atue com uma concorrência nacional. Entendi. Então, às vezes eu estou ali na minha cidade, aquele mesmo fornecedor fornecendo um produto, você compra, vende dele, você vende ele um pouco mais caro, mas você está na sua cidade. A hora que eu vou para online, minha concorrência é nacional. Perfeito. E aí, quando eu vou concorrer, eu falo, nossa, mas o preço que ele está vendendo no site é meu preço de custo. Como que ele consegue vender? Então, você vai ter que encontrar novos fornecedores, muitas vezes até comprar do concorrente, Tá, para poder saber quem é o fabricante. Tá. E aí, com isso, você começa a comprar de uma maneira mais competitiva. E aí envolve todo esse ecossistema. E é legal você falar nesse ponto que eu vejo muitas empresas não tão grandes participando ou concorrendo de igual com grandes empresas. A internet, eu percebo que ela deu essa dinâmica, né? De fazer um pequeno participar da mesma fatia, né? Tudo por causa da estratégia, por causa do foco. E hoje, você colocou uma informação ali antes de nós começar sobre o volume de venda no e-commerce, né? Hoje, nesse pós-pandemia, mais de 200 bilhões, né? Mas um fato que foi interessante que eu guardei que 80% desse volume de venda na internet vem de marketplace. Sim, lá em 2011 a gente estava faturando ali em torno de 18 bilhões no mercado, né? E aí quando chegou ali em 2019, 62 bilhões. Então é um mercado que vinha crescendo, vamos dizer assim, não lentamente, mas crescia ali em torno de 12 a 20% ao ano. Então quando a gente chegou de 19 para 20, faturando ali, a gente projetava que chegaria acima de 200 bilhões em 2030. Então em 19 a gente faturou 62 bilhões na internet, nas vendas online. E aí quando a gente chega em 2020, pandemia, passamos mais de 260 bilhões. Então, o que a gente faria em uma década, a gente fez em um ano. Né? E aí a gente ficou com aquela expectativa. Como será 2021? A gente vai voltar para um faturamento abaixo de 100 bilhões ou não? Pelo contrário, a gente continuou crescendo. Ou seja, o brasileiro não só se acostumou, mas gostou da comodidade de comprar online. Então, isso não foi um efeito manada. Todo mundo foi para o online, na hora que voltou às lojas físicas, todo mundo voltou a comprar offline. Não, pelo contrário. Ele gostou e continua comprando. Né? Então, virou um hábito brasileiro. O brasileiro, ele para alguns produtos dele, o que para mim foi mais disruptivo e ainda é o mercado. Perfeito. O brasileiro tem o costume de ir ao mercado várias vezes por semana, ou no mínimo uma. E hoje você tem, praticamente todos os mercados possuem uma venda online. Né? E mesmo que isso a gente tinha algumas entraves, né? Tá, mas eu vou ter que ter um funcionário no mercado para poder fazer a separação. Então eu vou cobrar mais caro no site. Alguns supermercados antes da pandemia faziam isso. Ele tinha venda online, mas a venda online era mais cara do que o preço da prateleira. Do custo que gerava. Do custo que teria. Hoje é igual. Hoje não tem. Então, assim, isso acabou se equiparando e você tem o conforto de comprar do que você precisa dentro do site do mercado, ou você passa para retirar ou ele entrega na sua residência. Então, isso também é uma das vantagens que aconteceu durante esse período de pandemia. Aí, quando a gente olha esse modelo, lá em 2010, 2011, a gente tinha ainda muito forte a venda no site do lojista. E a gente vê a ascensão dos marketplaces ao longo de 2013, 2014, ela veio ganhando fatia. Né? Ela criou incentivos para que o usuário compre e recompre dentro do site, que são os marketplaces. Né? Tanto com a questão de incentivo de frete, né? incentivo de parcelamento. E para o lojista virou uma comodidade, porque é uma barreira tecnológica menor. Sim. Por quê? Eu tenho meu estoque da minha loja física, eu vou lá, cadastro dentro de um marketplace. O que acontece eu não sei. Eu só sei que existe uma mágica que vende. Né? Então, aquele nível de consciência e conhecimento de que, olha, eu preciso ter uma plataforma, eu tenho que investir em tráfego, eu tenho que atender o cliente. Toda essa esfera de uma loja virtual, ele tira fora. Né? E fica somente restrita ao quê? A pegar uma venda, responder às vezes ali uma pergunta ou outra, embala e envia. Né? E aí, quando a gente vai para a estratégia de venda on-site, eu tenho que ter uma estrutura um pouco melhor. Eu vou ter que atender o WhatsApp, eu vou ter que atender o telefone, eu tenho que cadastrar o produto. E não é só isso. Eu tenho que investir em tráfego. Eu tenho que
pegar o usuário que tem a intenção de comprar meu produto, trazer para dentro da minha loja para poder gerar venda. Então, o esforço ele acaba sendo maior. Então, hoje, apenas 20% do faturamento ele está concentrado em lojas virtuais. Mas por quê? Devido a não a complexidade, mas a necessidade, né, o esforço do lojista de ter que ter esse atendimento melhor, essa proximidade. Sim. Então, muitos ainda preferem trabalhar com a venda dentro do marketplace. Qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem, né? Quando eu vendo na minha loja, ninguém sabe o que eu vendo. Porque ninguém tem acesso ao meu faturamento, Sim. ninguém tem acesso ao meu volume de vendas, ninguém tem acesso ao meu anúncio que tem ali 1000 vendas do item. Então você tem ali uma garantia de que o que você vende você não tem concorrente. Já dentro do marketplace, ele tem aquele efeito de você vende muito item por um período. Tem um caso que me marcou muito de um cliente que é importador. Ele chegou a vender 20 mil balanças de precisão em um único ano. E aí todo mundo olhou e falou, peraí, um vendedor só vendeu 20 mil unidades de balança de precisão de cozinha? Não, todo mundo tem que importar. E aí automaticamente todo mundo começou a importar e ele já não vendia mais esse item. Então quando você vende no marketplace, a todo momento você tem que estar descobrindo novos produtos, novas categorias para você conseguir se manter ali numa certa liderança. Porque automaticamente quando eu estiver vendendo muito, vão saber o item, né? Porque ele está exposto à quantidade. Existem diversas ferramentas no mercado, inclusive tem ferramentas aqui da nossa cidade que tem essa inteligência de dados, de ler os anúncios, entender a quantidade, te dar dados de faturamento, volume de vendas, item mais vendido. E aí, como esses dados eles são abertos, acaba gerando uma concorrência maior. Então, muitas vezes você até importa um item exclusivo e dali 90 dias você já não é mais exclusivo naquele item. Tem outras pessoas também importando e vendendo. Então, ele acaba gerando essa concorrência maior. Então, de um lado, eu tenho uma facilidade de vender no marketplace, que é muito mais cômodo, um esforço muito menor. E do outro lado, eu tenho a jornada de venda na loja virtual, onde eu tenho um esforço um pouco maior, mas eu tenho um negócio muito mais rentável, um negócio muito mais estável. E quando a gente vai para a linha de valor de negócio, você ter um e-commerce e uma carteira de clientes, ela tem um valor de mercado muito maior do que você vender dentro de um marketplace. Até porque você tem esse relacionamento, esse contato com o cliente. Perfeito. A gente tem casos de clientes que alguns produtos que ele não vendia no físico, ele começou a vender no virtual. Né? Então, produtos que estavam na prateleira dele, não vendia, vou colocar no site, vendia. E também tem casos de clientes que ampliou o portfólio baseado na necessidade do cliente. Então, o cliente chegava até o site, olha, então, eu estou comprando esse produto aqui de você, mas eu preciso desses mais outros 3 itens. E aí, quando você olha, você fala, pô, mas faz sentido eu ter isso na minha loja. Mas por quê? Porque muitas vezes no marketplace você não tem essa visão, porque ele compra um item seu e os outros 2 itens de outro vendedor. Dá essa dinâmica, né? Exato. Então, você falando com o consumidor, você tem essa oportunidade. Você descobre novas oportunidades, muito bom. E aí na parte do mercado em si, desses 20% do faturamento em loja virtual, como que tem sido... Hoje, qual é o seu market share perante esse mercado? Quanto dá mais para crescer? Porque eu percebo assim que tem muitas empresas que não estão no loja virtual. Está num marketplace, mas ainda não desenvolveu a loja virtual. Qual que é a capacidade de crescimento desse mercado? Você tem essa... O que eu vejo hoje, quando a gente fala com diversos empresários que estão no marketplace, né, estão no marketplace faturando milhões, não é pouco não, 3, 4, 5 milhões por mês, e você fala, olha, você já pensou em vender com a sua marca própria dentro do seu site? O que acaba bloqueando ele é realmente esse desafio da jornada. De ter a marca própria, de ter uma plataforma, de ter que investir em tráfego, né? De ter que investir em mídias, né? Para poder trazer esses usuários para dentro da loja dele e depois gerar uma venda. Eu falo que é o medo do desconhecido, né? É o risco do empreendedorismo. Por quê? Quem consegue romper essa barreira são os grandes lojistas de sucesso que a gente tem aí no mercado, né? Tanto que algumas já até viraram redes, franquias, porque cresceram tanto no online que estão indo para o meio físico. Por quê? Dentro do marketplace, eu brinco que é a venda como Tomé, né? Eu só pago se eu vendo. Perfeito. E agora, quando eu vou para a loja virtual, eu tenho que ser como o Pedro, né? Eu tenho que ter fé, né? Porque eu vou ter que trabalhar muito, né? Eu vou ter que montar um site, vou ter que ter um atendimento, eu tenho que ter foto, tenho que ter preço. Então, assim, é um conjunto de esforço que tem que ser feito para que traga o resultado. Sim.
Então, é essa jornada e esse esforço que muitas vezes alguns empreendedores se negam a ter. Ele fala, não, eu prefiro vender lá no Marketplace porque eu coloco o anúncio lá. Se vendeu, eu pago. Se não vendeu, eu não pago. Mesmo que com uma margem menor, mesmo pagando uma alta taxa para o Marketplace, Exato. ainda ele quer ter. E assim, pela experiência que você tem, é verdade que tem muitas empresas que participam do Marketplace, tem prejuízo? Sim. Que não consegue fazer essa precificação corretamente? Na verdade, lá a concorrência ela é o preço, né? Então, todo mundo vai descendo o preço, e o menor preço sempre é o que vai acabar. Né? Tem alguns fatores, né? Eu falo que assim, o Marketplace ele é um carrossel de vendas. Então, imagina que eu tenho um volume de 1.000 vendas de celular. E eu tenho 1.000 vendedores, então tem uma venda para cada um. Né? Se no outro dia aumentar o volume de vendedores, vai ter dia que você não vai vender, porque eu também tenho que fazer todo mundo vender. Sim, então, ele é um processo que a gente chama de carrossel de vendas. Quando eu vendo dentro do meu site, não. Aí vem o lado da mídia. Então, eu tenho que investir em mídia, eu tenho que trazer o usuário interessado. E aí, com isso, você consegue trazer esse usuário para dentro da sua loja e aí você consegue calibrar as suas campanhas. Muito bom. Calibrar dia, calibrar horário, que está muito relacionado ao comportamento do consumidor, né? Então, pegar alguns segmentos aí que a gente já tem alguns históricos. Então, por exemplo, normalmente o pessoal que anda de bicicleta, ele anda normalmente domingo, tem grupo de bike, Sim. terça e quinta. Esses 3 dias existe uma intenção maior de compra. Então, nesse dia eu posso gastar mais dinheiro, eu posso investir mais dinheiro, porque existe uma audiência maior tendo interesse na compra desse produto. Quando a gente vai para o segmento de maquiagem, né, segmento feminino, normalmente a mulher vai sair, né, quinta, sexta, sábado. Então, na quinta-feira à noite já começa a ter uma intenção de compras de maquiagem maior. Ela vai sair na quinta, minha maquiagem está acabando, eu preciso comprar. E aí ela tem a intenção de compra maior. Então, são informações que somente quem vende como lojista tem. Quem tem essa essência dos dados? Os marketplaces têm, mas ele não fornece. Porque isso é a riqueza dele. Né? Essa é a riqueza dele. Essa inteligência que ele tem. Ele te dá o faturamento, mas não te dá o cliente. Sim. O cliente é e dele, essa né? inteligência que você desenvolve dentro do seu negócio. Por isso que, apesar da jornada e o caminho ser muito maior, quando você consegue realmente encaixar o produto, encaixar o público, você consegue pilotar o negócio, né? Alguns fatores também que são muito importantes, né? Existem essas sazonalidades de mercado, né? A gente está vivendo uma crise no varejo. Sim. A gente consegue ver a intenção de compra daquela palavra. Então, olha, essa palavra aqui, celular, ela tinha 1 milhão de pesquisas em julho do ano passado. E eu consegui 1% do mercado. Trouxe 1% para dentro da minha loja. Esse ano, ela teve 800 mil, 20% a menos. Ou seja, o mercado encolheu 20%, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que gastar mais. Para mim ter 1% agora, vai custar mais. Tá. Então, qual que é a estratégia hoje? Eu vou investir mais para manter, né, o meu 1% que eu tinha um ano atrás, ou eu vou reduzir e me contentar com um faturamento menor? Vai se enquadrar vai no momento atual. Ali, entendi. Sim. E aí você comenta aqui também sobre a geração de tráfego, né, com ads, no caso, que é o link patrocinado. Mas tem também um canal de venda importante que é o e-mail marketing. Isso cada vez mais o objetivo de uma loja não é vender uma única vez, né? Se o seu produto ele é um produto que o usuário compra só uma vez, você acaba tendo essa dependência muito grande das campanhas. Porque se eu vendo para você uma vez só, todo mês eu tenho que buscar novas pessoas que têm o mesmo interesse que você, que quer comprar aquele item. Então, por isso a importância de você trabalhar com nichos de mercado onde o cliente possa comprar mais de uma vez. Legal. Então, quando você tem um produto que eu possa vender para você, sei lá, 2 vezes por ano, né, eu gasto para vender para você uma vez, pagando para o Google, ou para o Facebook, ou para o TikTok, mas a segunda compra eu já não preciso pagar, porque você já me conhece. Perfeito. Eu já rompi aquela barreira da primeira compra e agora eu trabalho a recompra, né, que é o processo de CRM. Então, a gente trabalha o relacionamento. Robson, mas eu não sei o que eu posso vender de novo para você. Ninguém melhor do que o seu cliente para te falar o que você pode vender para ele de novo. Então, é um dos principais pontos e pilares de você como lojista, o relacionamento com o seu cliente. Ele vai te falar o que você tem que comprar e não você comprar um produto e tentar vender. Então, esse é o grande ponto de diversos clientes que nós atendemos.
ao longo desses anos, porque ele foi construindo esse relacionamento com a carteira de clientes dele e o próprio cliente foi falando, olha, agora eu quero isso, eu preciso daquilo. E aí ele foi estruturando a operação dele já com uma garantia de venda. Bacana, né? Robson, eu gostaria de voltar lá no início sobre a sua trajetória como empreendedor, após você já conquistar esse sonho, essa meta de ter esse grupo de empresa. E hoje, qual que é o maior desafio você como empresário para compartilhar aí? O que você, pós-pandemia, com esse crescimento, né, com essa oportunidade de ter mais clientes, mais mercado, quais são as dores hoje que você tem para manter isso e quais os próximos desafios dos próximos anos? O que você tem esperado aí? Como que você tem se preparado? Porque eu acredito que os problemas são diferentes, né? Determinadas épocas da nossa vida, né? Do mundo no geral. Como que tem sido para você como empresário? Eu brinco assim, né? Eu comecei a atuar na área de tecnologia em 2004, onde existiam poucas oportunidades de trabalho na área de tecnologia da informação. Então, assim, você se formava, você entrava na faculdade, você queria trabalhar na área de tecnologia, mas não tinha muita empresa, né? Era difícil encontrar uma empresa para você poder trabalhar. E quando você trabalhava nessa área, você falava, o que você trabalha? Eu trabalho com tecnologia, eu trabalho com TI, né? E até algumas pessoas confundiam com UTI. Não, é tecnologia da informação, não tem nada a ver com a parte médica. Não. E ao longo dos anos a gente veio ganhando espaço no mercado, né? As coisas foram se digitalizando. Eu me lembro que quando eu entrei para trabalhar, eu trabalhava numa empresa de ERP, né? Que é uma empresa um software de gestão empresarial. E aí, no caso, a gente utilizava a nota fiscal no formulário contínuo, né? Era um formulário que tinha umas bolinhas no canto, você colocava numa impressora matricial e ele imprimia a nota fiscal ali. E aos anos a gente foi digitalizando, né? Hoje você tem a nota fiscal que vem em PDF pelo celular, as coisas foram evoluindo. E hoje a gente tem uma projeção totalmente ao contrário do mercado, né? Existem mais oportunidades de trabalho no mercado de tecnologia da informação e mão de obra escassa. Então existe muito mais postos de trabalho em TI do que pessoas formadas. Tanto que eu me lembro na minha época de faculdade que a gente formava uma turma a cada semestre. Vamos dizer assim, aqui a gente formava em média, na época acho que eram uns 200 alunos por ano. Hoje, quando a gente vai na faculdade, você não encontra mais esse volume de profissionais se formando. Então, assim, aumentou-se a necessidade da mão de obra e reduziu-se o volume de profissionais formados. Então, a gente tem essa lacuna a ser cumprida, que é a lacuna da mão de obra. Tá? Esse é um principal ponto. Estima-se que aí nos próximos 5 anos a gente tem um déficit de 800 mil vagas em tecnologia da informação. Então, a falta de mão de obra dentro desse mercado. O outro contrapé também, quando a gente fala de digitalização, marketing digital, é que muitas vezes o que o profissional aprende na faculdade, quando a gente vai para as áreas de publicidade digital, marketing digital, ele não está muito alinhado com o que o mercado precisa. Então, muitas vezes eu tenho que pegar o profissional e treinar ele dentro da nossa área de atuação. Então, hoje eu não encontro um profissional pronto no mercado. Eu tenho que pegar um profissional que é de uma outra área ou de algo relacionado à comunicação, à publicidade e preparar ele para atuar na área de comércio eletrônico, na área de marketing digital. Então, esses são dois problemas ou 2 pilares aí, 2 entraves que acabam, vamos dizer assim, desacelerando o seu crescimento, né? Então, hoje a gente tem um programa de estágio muito bem estruturado, então a gente capacita jovens talentos para que eles possam absorver a nossa cultura, o nosso método de trabalho e a gente consiga manter esse ciclo contínuo de desenvolvimento de talentos. Porque hoje muitas vezes não tem o talento disponível no mercado para você contratar e dar sequência. Então, das dores hoje são o recurso humano, que é os talentos, né? Eu falo que o profissional de TI hoje, ele é o único profissional que ele é globalizado. Né? Então, assim, a gente vivenciou isso muito na pandemia, né? Então, hoje, o profissional de tecnologia, ele não precisa trabalhar necessariamente no Brasil. Ele pode estar morando aqui nessa cidade, mas ele está trabalhando para fora. Então, existem muitos profissionais que já estão trabalhando fora, ganhando em euro, ganhando em dólar. Então, isso acabou elevando o custo. Né? Então, se você olhar para trás, um profissional há 5 anos atrás, você tinha um valor de custo para desenvolver um site. Hoje ele custa mais caro, por quê? Porque esse profissional ele foi absorvido. Né? Houve uma absorção dessa mão de obra e
E aí, com isso, você tem um profissional que se forma, é capacitado aqui no mercado brasileiro, mas que, na verdade, quando ele se forma, ele pode trabalhar para fora do Brasil. A gente tem profissionais treinados lá no nosso time, na nossa equipe, que trabalha para os Estados Unidos. Então, ele entrou ali como estágio, aprendeu, se desenvolveu, se capacitou, e a partir dali, ele foi trabalhar para fora. E isso é muito comum dentro do mercado de tecnologia. Entendi. Então, esse é um dos fatores que geram, acho que o maior entrave de crescimento hoje é a mão de obra qualificada. E aí você falou que tem uma política boa, uma estruturada sobre estágio, né? Sim. E hoje o seu estagiário é sempre da faculdade? Como que é? De escola técnica? É um ponto que a gente teve também que romper a questão da digitalização, né? Normalmente o programa de estágio ele era presencial, até para poder ter aquela interação e dar um suporte maior. Durante a pandemia a gente teve que criar um programa de estágio digital, né? E definir um processo de capacitação, etapa por etapa, para ele poder absorver o conhecimento, se preparar e conseguir realmente entrar dentro do mercado de trabalho, né? Hoje o nosso programa de estágio ele leva 12 meses, né? E ao longo desse trajeto ele vai evoluindo ali o nível de conhecimento para poder, depois de um ano, ser efetivado e trabalhar também com outras tecnologias. Perfeito, bacana. E Robson, assim, você como empresário, como tem sido para você, após tudo isso que você já viveu, essa experiência, você pensa em, por exemplo, fazer uma venda do seu negócio, fazer uma fusão, uma joint venture? Existe probabilidade para você, assim, nos seus planos, de ir para patamares maiores, né? Fazer uma fusão mesmo, ou até mesmo uma venda? Oportunidades não faltam, né? O mercado é muito aquecido, né? Principalmente Sim. O mercado de marketing digital. Várias empresas que eu conheço do mercado já fizeram fusão, fizeram aquisição, enfim. Eu acredito que existe um momento ideal para isso, né? A gente vem num momento de recessão econômica. Isso não seja um momento ideal para uma fusão, uma aquisição, algum tipo de venture capital. Mas existe um momento certo para que isso aconteça, né? Eu acho que tem que voltar. A gente viveu muito forte isso ali em 2021, né? Várias aquisições, várias fusões, né? Acho que só de agências de marketing digital que eu conheço teve 4 que foram feitas assim, ou fundiram ou compraram 100% da operação devido a esse aquecimento de mercado, né? Então, como existe uma falta de mão de obra e existe uma oportunidade para alguns grandes players de mercado, né? Então você acaba sai muito mais barato para ele comprar uma operação pronta, que já tem uma equipe, uma estrutura, do que ele contratar e tentar montar aquilo lá. Então eu vejo que isso aconteceu muito ali nos últimos anos e agora deu uma desacelerada, mas também está relacionado ao mercado, né? Os varejistas estão passando por um momento não muito bom. Então eu acredito que a hora que voltar a aceleração do varejo, isso volte a retomar esse mercado. E hoje eu vejo assim que grande parte dessa crise, lógico que é global, né? Mas é a falta de crédito, né? O juro muito alto, isso acaba deixando de consumir mais, né? O cidadão acaba tendo menos acesso, né? Quando você pega produtos de alto valor agregado, né? A gente teve vários clientes um específico que vendia muitos produtos, né? Como televisão, notebook. Tinha um faturamento muito expressivo e aí com a alta de juros o faturamento foi caindo mês a mês devido à alta taxa de juros. Então assim, era uma operação que já tinha uma estrutura, já tinha um mercado e acabou, né, encolhendo de tamanho durante essa alta taxa de juros. Então eu acredito que a queda da taxa de juros ela também auxilia o crescimento do varejo e oxigena também a economia. Sim, sim. E hoje você tem outros negócios com esse grupo de empresas? Você tem investido em outros locais? Como tem sido a sua diversificação do seu negócio? Ou não? Todo o seu tempo, toda a sua energia, investimento, você foca só nos negócios principalmente? O principal foco do Grupo Oceano é sempre relacionado a empresas de base tecnológica. Então a gente tem algumas soluções que a gente desenvolve para a indústria, sempre sob demanda, né? As necessidades que a indústria tem, elas não são padrões. Cada indústria tem a sua particularidade. Tem o seu cliente final que tem necessidades específicas. Então, a gente tenta construir soluções sob medida para aquela jornada daquele consumidor que ele atende. Né? Então, não tem como eu ter uma solução de prateleira para a indústria. Então, cada indústria é um tipo de projeto que é desenhado, que é construído, né, que é desenvolvido e é entregue como serviço para esses clientes. E aí a gente já trabalhou com indústria agro, com metalúrgica, enfim, com diferentes tipos de
de mercados aí para realmente poder atender essas dores. A gente já tentou chegar com solução padrão, mas a solução padrão não atende. Tem que ser uma solução customizada. Mesmo sendo no mesmo segmento, O processo de produção ele muda, apesar de ser similar. O processo de venda também ele é diferente. Né? Então, cada empresa tem um formato de trabalho. Né? Então, ele tem uma baixa aderência quando a gente vai para o mercado de indústria, quando a gente quer levar uma solução de prateleira pronta para ele. Entendi. Algumas coisas são incomuns, alguns pontos, acho que pontos-chave são incomuns, mas quando a gente vai esmiuçar a necessidade, um vai mais para uma linha, outro já vai mais para um outro caminho, né? Cada um vai ter uma estratégia diferente na prática ali. Entendi. Eu passei muito isso na área de gestão de RP, né? Desenvolvimento de RP, quando eu tive uma software house, e eu percebi que tudo eu fazia dentro do sistema, né? E até eu descobri que existe o processo, né? Tem coisa que eu posso alinhar no processo. E não necessariamente o processo tem que estar dentro do sistema. E aí eu customizava tudo dentro do sistema e percebi que deixava muito engessado, né? Mas foi uma experiência muito boa também. Ô Robson, eu gostaria de ir para a reta final agora desse momento com você, desse podcast, né? Café com Celebro. Agradecer e te parabenizar que você está sendo o primeiro dessa segunda temporada presencial. Então, para mim está sendo novo, estou me adaptando, né? Mas queria te agradecer já pela oportunidade, né, de te conhecer. Tive com o Leandro Marques, né, tomando um café em Garça, e falei de você. Falei, ô Leandro, vou entrevistar lá com o Robson, teve um apreço muito grande, até te mandou um abraço. Manda um abraço para ele, Zé. E legal, cara, você é bem querido para as pessoas que eu tenho conversado assim, em comum, né? As pessoas gostam e te respeitam muito pela sua trajetória, pela sua integridade, né? E pela sua humildade também. Nunca te conversei pessoalmente, mas pelo pouco que eu convivi com você antes do programa agora, nesse momento, eu acredito que tudo isso que você está vivendo, mediante os seus princípios aí de humildade, né? Seu caráter e fazer a coisa certa, né? Perseverar no que você está acreditando. Gostaria que você compartilhasse aí para o público, para quem vai assistir, uma dica, um conselho, né? Para quem que está empreendendo, algo que está no seu coração, que você possa deixar para eles de reflexão. Quando eu tinha uns 12 anos, eu ganhei um computador usado e não rodava o Windows, né? Depois eu descobri porque que eu ganhei ele, porque só rodava tela preta, né? O DOS. E junto desse computador, quando eu ganhei, que eu comecei a fuçar ali, que eu tive o primeiro contato com tecnologia, ele veio o computador, veio uma impressora junto, eu ficava brincando naquela máquina. Era basicamente um brinquedo para mim. Quem me deu esse computador, ele me falou uma frase. E essa frase, algumas frases que a gente ouve na nossa vida, marca muito. E a frase era, não importa o que você faça, né? Você tem que ser o melhor no que você faz. Então eu sempre tentei ser o melhor, né? Tentei dar o meu máximo. E em todo local que eu passava como profissional, eu sempre tentei entregar o máximo, né? Entender quais são os problemas que a organização tem e encontrar soluções para que ela realmente possa evoluir, né? Então, eu acredito que o que a Eficaz faz, né, o que o Grupo Oceano traz para o mercado de tecnologia é realmente desenvolver e encontrar soluções que vão calçar o crescimento do negócio. Algumas são muito mais fáceis, né, que já são dores que a gente já conseguiu superar, né, a gente já sabe o caminho correto. Outras ainda a gente não vivenciou, a gente vai ter que vivenciar junto com o cliente e construir essa jornada em conjunto. Então, realmente, a gente está ali, né, o skin the game, a gente está com a nossa pele em jogo junto com o nosso cliente para poder encontrar o caminho e fazer que realmente ele tenha sucesso. Fico muito feliz com alguns clientes que não obtiveram sucesso. A gente sabe que o sucesso ele veio para todos, mas o momento que ele é conquistado do sucesso, ele é diferente para cada pessoa e para cada negócio. Alguns conseguem de uma maneira muito mais rápida, outros demoram um pouco mais para chegar até o sucesso, né? E o sucesso também é algo muito relativo para cada um. Para algumas empresas, o sucesso é faturar 1 milhão por mês. Para outros, é faturar 10 milhões. Para alguns, é chegar no faturamento de 100 mil reais. É a meta dele. E esses desafios têm que ser vencidos etapa por etapa. Eu não vou chegar em 10 milhões ou 1 milhão antes de passar de 100 mil. Então, a gente tem que comemorar essas pequenas vitórias. Então, vários clientes que passaram, né, pela nossa consultoria e pelo nosso trabalho,
que não conquistaram sucesso recomendam o nosso trabalho. E por que eu fico feliz? Porque ele entendeu que o desafio que ele tinha para cumprir ia além do que eu consegui entregar para ele. Ele entendeu o propósito do meu negócio, que era validar o produto dele, tracionar o negócio dele e preparar a empresa dele para o crescimento. Mas ele não conseguiu atingir esse objetivo naquele momento. E aí, quando eu recebo uma recomendação dessa, eu falo, olha, é um cliente que passou pela nossa consultoria, pelo nosso trabalho, e ele entendeu que ele não obteve sucesso, mas que não foi algo que ficou aquém do nosso trabalho, que realmente era algo que dependia dele. Alguns voltam, né, daqui 1, 2 anos retornam para nossa casa e, enfim, estão mais maduros, mais preparados e conseguem obter esse sucesso, a gente fica muito feliz. E outros ainda estão no mercado tentando conquistar, né? Acho que esse é o grande desafio do empreendedorismo, é você não desistir, você ter bom ânimo, e o desafio é diferente a cada dia, né? Principalmente quando a gente fala em tecnologia, é algo que a todo momento tem algo novo no mercado, que você tem que se manter sempre atualizado. Muito bom. Gratidão. Obrigado. Tudo de bom e sucesso aí. Final de ano aí pro e-commerce é muito bom, né? Sim. A Black Friday é o nosso Natal. A Black Friday é o nosso Natal. Estamos numa expectativa muito alta, né, com relação a Black esse ano, até porque mesmo aí em meio à crise, a intenção de compra ela existe, né? Então, eu lembro o ano passado que eu queria comprar um determinado produto, já estava ali uns 60 dias olhando aquele produto. E aí na Black ele não baixou muito o preço. Na verdade, ele baixou acho que 15%, 10%, mas eu comprei, porque eu já estava em intenção de comprar, estava esperando aquele incentivo, aquele descontinho a mais que a Black Friday oferece para realizar a compra. Então é um momento muito aquecido para a gente, sim. Muito bom. Gratidão, viu? Eu queria aproveitar para, após finalizar com o Robson, dar uma oportunidade para o meu amigo Fernando e falar aqui sobre... Trouxe um amigo meu de Garça, Fernando Tobias, que vai lançar um livro agora, dia 25 de novembro, né? Sobre a trajetória dele. Ô Elton, até se nos ajuda aqui, ele fala onde aqui? O Elton vai ajudar nós aqui. Vem cá. Vem cá. Ele fala aqui? Se ele quiser, ele pode puxar a cadeira aí. Pode puxar a cadeira aqui. Eu dou a oportunidade para você. Você quer o microfone? Dá pra ele. Tá num pré-lançamento e nós estamos ajudando ele a organizar, tá sendo um desafio bem bacana. Fer, queria agradecer a sua vinda aqui, né? Tenho caminhado com você esse tempo aí, desse lançamento do livro. E o legal no caso dele, Robson, que o livro tá se gerando uma nova estação, uma transição de vida para ele. Eu acredito que o livro vai te gerar muita oportunidade para... Ele é um pregador hoje do evangelho, né? Tem um sonho aí, nos últimos 3 anos, para construir esse livro, para ser uma ferramenta para alcançar pessoas, né? E a hora que eu convidei ele para vir, ele falou, Zé, posso ir? Eu falei, pode. E o meu desafio é esse, sabe, Robson? É colocar pessoas junto naquele ambiente para, de fato, ela poder também usufruir, né? Dessa oportunidade. E eu acredito que é um momento para você compartilhar e sei que vai impactar para as pessoas. Nós vamos fazer um corte, eles vão conhecer você, né? Você fale um pouco aí do seu projeto. Maravilha. Quero rapidamente agradecer aqui a oportunidade oferecida pelo meu amigo José e também aqui na presença do Robson, podendo conhecê-lo. Como José já havia mencionado, né, eu tenho um livro meu que está sendo lançado no dia 25 de novembro no Grêmio Teatral, na cidade de Garça. É um livro de biografia minha, de autoajuda, motivação. O livro tem por título Marcas de um Vencedor. Na capa tem uma frase bem objetiva, que é o cerne do livro, que diz: não deixe que as marcas do teu passado, missionário Zé, estraguem o teu futuro. E nesse livro, Robson, eu queria muito expressar para o leitor como lidar com as marcas que a vida deixa, né? E nesse livro eu enfatizo muito que todo vencedor ele tem as suas marcas. Antes de você subir a um pódio, você carrega as suas marcas primeiro. E nesse livro eu dou ênfase nessa questão. Inclusive nesse livro eu tenho muita felicidade
em deixar as minhas experiências de vida. É um livro com base bíblica, é um livro que tem um versículo bíblico que é a estrutura do texto, né? Que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, quando o apóstolo Paulo, ele menciona que, a partir de agora, ninguém mais me perturbe, porque eu tenho convicção, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Paulo foi um grande vencedor, um grande apóstolo, mas as marcas ele teve que carregar. Então, Zé e também Robson, eu percebo que a sociedade está machucada. As pessoas estão com dificuldade de ter um relacionamento saudável, porque as marcas do passado têm deixado elas fragilizadas e bloqueadas para viver aquilo que Deus tem preparado para elas. Seria essa a intenção desse meu livro. Né? E nesse lançamento, até como uma forma de honrar o Robson, eu gostaria que você preparasse 2 livros para ele, sua esposa, autografado. Se der, até dar o convite para ele também, para participar, tá, Robson? Presente para você aí pela sua participação. Vai ser em Garça, dia 25. Se der para você ir, nós vamos ficar muito felizes, mas se não der, ele vai autografar, eu trago para você. Tá? Para nós é um privilégio aí poder estar honrando as pessoas, né? E com a vinda dele aqui foi legal, Robson, que nós vamos finalizar aqui o programa, né? E ele ganhou uma passagem para o Rio de Janeiro. Após o lançamento, nós vamos poder acompanhar ele nesse lançamento também no Rio de Janeiro. Então, assim, Deus tem criado caminhos, né, para as pessoas também participar desse sucesso no mundo espiritual, transacionando material, né? Aí, Fer, tamo junto. Obrigado, José, obrigado, Robson, por dividir esse tempo, né? Minha gratidão a vocês e que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês e que o projeto de vocês possa crescer cada vez mais. Meu muito obrigado. Gratidão, tamo junto. Então,